veja agora no Lance Total. Valdívia chora e adia a decisão sobre o futuro no Palmeiras. Com um pé na Liberta, o Timão tenta conter a euforia. E mais, listamos motivos para corintianos e santistas acreditarem até o fim na vaga na final da Libertadores. O Timão levou a melhor sobre o Santos no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. A vitória por 1-0 com um golaço de Emerson Sheik garantiu a vantagem do empate para o segundo jogo. E só isso já é um bom motivo para o torcedor acreditar que vai estar na decisão. Além disso, tem a defesa, que é uma verdadeira muralha. A equipe do técnico Tite está a 6 jogos e 562 minutos sem sofrer gols no torneio. Outro detalhe importante é que o Timão não perdeu um jogo sequer em casa na Libertadores. E a decisão da vaga da final vai ser no Pacaembu. Mas em clássico, tudo pode acontecer. E os santistas também têm bons motivos para acreditarem até o fim. Primeiro porque tem o craque Neymar, o artilheiro do Brasil na Libertadores, com 7 gols. Além disso, Paulo Henrique Ganso voltou a jogar bem, apesar da derrota para o Corinthians. E por último, o fato do Peixe ter mais experiência quando o assunto é Libertadores. O atual campeão chegou à decisão em 4 oportunidades e faturou o título 3 vezes, em 62, em 63 e 2011. Mas não tem nada definido. O Corinthians agora tenta segurar a euforia e não relaxar. É complicado, porque tem horas que a gente tenta não pensar, mas não tem como, tá numa semifinal de Libertadores, né? A gente sabe da pressão e como o torcedor corintiano e nós também queremos ganhar esse campeonato, então a gente falar que a gente não pensa é mentira, né? A gente não consegue ficar 100% focado no Brasileirão. Depois da partida, o presidente do Santos, Luiz Álvaro Ribeiro, soltou o verbo. Em entrevista exclusiva ao Lance, o dirigente falou sobre uma possível teoria da conspiração para prejudicar o Peixe na Libertadores. O que Luiz Álvaro reclama é que os principais jogadores santistas, como o atacante Neymar e o goleiro Rafael, foram convocados pela seleção brasileira e nenhum corintiano foi chamado. No intervalo de 2 semanas que teve da Libertadores, os jogadores do Santos trabalharam duro com a seleção e os jogadores do Corinthians descansaram. Você acredita em teoria da conspiração, Bruno Cassucci? A partir da declaração do presidente Luiz Álvaro, a gente precisa fazer uma reflexão, né? Tem 2 pontos. Primeiro será que o presidente realmente pensa isso? É uma declaração, um desabafo após a derrota? Ou simplesmente ele está tentando desviar o foco dos diversos problemas que aconteceram ontem na Vila Belmiro, como a queda de energia, briga entre torcedores e a própria derrota do Santos, né? Então tem esses 2 pontos. Se o presidente Luiz Álvaro realmente pensa isso, a declaração foi um grande erro. Primeiro que ela deveria ter sido feita antes do jogo, porque senão parece um choro, né? Como alguns corintianos estão interpretando. Além disso, a reclamação dele não procede. Primeiro porque o Emerson, um dos jogadores citados, sequer pode ser convocado para a seleção. Os outros 2, Paulinho e Ralf, não têm idade olímpica. Então a reclamação do presidente não faz muito sentido. Creio eu que possa ter sido sim uma alternativa que ele utilizou para tirar o foco da derrota santista, tentar chamar para ele os holofotes e tirar do time toda a cobrança, talvez uma pressão depois da derrota de ontem, o que também não surtiu muito efeito. De qualquer forma, outra coisa que a gente tem que citar é que o presidente está sendo um pouco incoerente, né? Já que em muitas entrevistas ele falou que tem uma ótima relação com o presidente José Maria Marim, tem uma boa relação também com o presidente do Corinthians, Mário Gobi. Então é esquisito ele atacar tão fortemente a CBF, tendo esse bom relacionamento com a entidade. Uma semana depois de ter sofrido um sequestro relâmpago, o meia Valdívia falou pela primeira vez sobre o trauma que viveu. Ele e a esposa, Daniela Arangues, ficaram em poder dos bandidos por 3 horas. A mulher do chileno decidiu não voltar mais para o Brasil. E por conta de tudo isso, Valdívia ainda não sabe se vai continuar no Palmeiras.
Nesta quinta-feira, ainda muito abalado, o jogador concedeu uma entrevista coletiva para dizer que vai adiar a definição sobre o seu futuro. Ainda não sei o que vai acontecer, mas sei que eu preciso vir aqui treinar, cumprir minha obrigação. E também cara, eu sou muito grato ao Palmeiras. Eu disse por César que eu tenho uma dívida em campo com o Palmeiras, mas também que para mim é difícil. E a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 2-0 na última quarta no Olímpico deixou o Verdão muito próximo de disputar a final da Copa do Brasil. Mas o drama vivido por Valdívia acabou ofuscando essa bela vantagem que o time de Filipão tem para o segundo jogo. Será que os problemas do chileno podem atrapalhar o Palmeiras na decisão? A bola está contigo, Fabrício Crepaldi. Valdívia deu coletiva na manhã dessa quinta-feira na academia de futebol e ele se mostrou muito abatido depois do sequestro que ele sofreu. Foi a primeira vez que ele falou aqui no Brasil depois do que aconteceu e ele estava muito abalado, se emocionou em alguns momentos. Realmente pareceu que ele ficou muito traumatizado por tudo aquilo que aconteceu com ele na semana passada. Amanhã deve rolar uma reunião na academia de futebol com ele, com a diretoria, para talvez definir o futuro do jogador. Ele falou hoje que ele ainda não tem condições de definir o que ele vai fazer, se ele continua, se ele não continua. A mulher dele, que também participou do sequestro, já pediu para voltar a morar no Chile. Eles já voltaram para lá no fim de semana, agora ela disse que não vai voltar para morar no Brasil e ele pretende convencê-la a ficar aqui no país. Tem essa reunião, pode definir o futuro dele ou não. Por enquanto ele está afastado do time. Acredito que isso não vai influenciar no desempenho da equipe, que jogou muito bem na quarta-feira contra o Grêmio, mesmo com todos esses problemas. O time parece estar blindado, ainda mais depois dessa vitória expressiva que conseguiu fora de casa. Então acredito que não é uma coisa que vai influenciar. Talvez até sirva como uma motivação, até os próprios jogadores falaram depois do jogo que a vitória serviu para dedicar ao Valdívia. E eles podem levar esse espírito para o jogo contra o Grêmio na quinta-feira que vem, que leva o time para a final da Copa do Brasil. O duelo entre Flamengo e Santos neste domingo pelo Brasileirão marca um reencontro. Um mês depois de ter deixado o Peixe, o meia Ibson encara o seu ex-clube. Por falar em coincidência, o confronto pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, Ibson estava fazendo a sua estreia no Santos contra o rubro-negro. Uma partida difícil de esquecer, né? Foi aquele histórico 5-4 em plena Vila Belmiro. Agora, do outro lado, o camisa 7 espera ter mais sorte. Bacana, nunca tinha jogado contra o Flamengo, um clube que me projetou para o futebol, onde eu tenho um carinho muito grande por todos. E além de um jogo que ficou marcado para a história, foi bem bacana. Não vencemos aquele jogo, estava atuando pelo Santos. Hoje eu estou no Flamengo, então espero que o Flamengo continue vencendo. No Botafogo, a concorrência é grande dentro da própria equipe. O meia Felipe Gabriel se recuperou de uma lesão no joelho direito e, com isso, Maicon Suel voltou para o banco de reservas. No treino da manhã nesta quinta-feira, no Engenhão, o técnico Oswaldo de Oliveira escolheu Felipe para reforçar o time no duelo contra o Internacional neste sábado. Hoje o Maicon ficou de fora, mas é o que eu falo, a gente sabe que o Maicon é titular, né, da equipe, né, sempre foi um jogador que faz muita falta. E hoje o Oswaldo optou por deixar ele no banco, mas pode ser que ou contra o Inter ele possa jogar ainda, ou na próxima partida ele pode estar titular de novo. O líder Vasco está 100% no Brasileirão e os jogadores super animados começam a inventar moda. Olha o novo visual do meia Carlos Alberto. Ele trocou as trancinhas por um cabelo mais curto e com tiara. Ficou bem diferente, né? E voltando a falar do campo e bola, Dedé treinou nesta quinta-feira entre os titulares. Recuperado do edema ósseo na fíbula esquerda, o zagueiro deve começar jogando pela primeira vez contra o Palmeiras fora de casa neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai formar a zaga com Rodolfo. A boa notícia animou o elenco. A gente fica muito feliz quando está todo mundo, porque a gente sabe que nosso grupo é forte e quando está todo mundo é muito forte. Então, quanto mais você puder ter nos jogos o máximo possível de jogadores, é sempre interessante. Um Vasco ainda melhor. Isso é possível? Mesmo sem Dedé, Feltre, Newton e Rômulo, o Cruz Maltino tem 4 vitórias em 4 rodadas do Brasileirão.
Como já diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe. Será que o técnico Cristóvão Borges também pensa assim? Isso é um assunto para Rodrigo sentar. Se ele vai manter o mesmo time que ele jogou ano passado, uma base parecida, ou se vai manter esse time que vem jogando nas últimas rodadas e muito bem, por sinal, com o Felipe na lateral esquerda, talvez ele vá testando jogo a jogo. A iniciativa de botar o Felipe na lateral esquerda seria para um jogo em casa, em São Januário, que o time tem que ter a posse de bola. Mas contra o Bahia fora de casa, ele também foi muito bem nessa função, por isso deve ser mantido contra o Palmeiras e talvez para alguns outros jogos. O Felipe talvez seja o principal ponto-chave dessa dúvida do Cristóvão. Colocar ele no meio, ele é um cara que arma muito bem. Colocar na esquerda, o time ganha um pouco mais de qualidade pelo lado esquerdo. Então são duas opções interessantes que o Vasco tem, que de repente podem se alternar durante todo o Brasileiro. O Fred joga muito, é craque de bola, mas essa semana o jogador do Fluminense chamou a atenção não pelo futebol, e sim pela nova aquisição. Um carro que vale quase R$1 milhão. A carreta deixou todo mundo babando nas laranjeiras. Bom, mas para quem pensa que a felicidade do Camisa 9 está completa, está muito enganado. Agora tem que arrumar uma namorada à altura, né? Só arrumar uma namorada bonita aí, porque ficar colocando barriga ali no passageiro tá difícil. Não, mas sentindo o direito aí de me dar um presentinho, né? Então tá bom, tô tranquilo. Mas vocês não vão ficar falando muito isso não, vamos falar de futebol que é melhor. A organização dos Jogos de Londres 2012 revelou alguns detalhes sobre a festa de abertura do evento. A equipe vai montar o Rio Tamisa dentro do Estádio Olímpico de Londres. O diretor do espetáculo, Danny Boyle, contou que o show será verde e prazeroso. O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, bateu o martelo. Thiago Silva permanece no clube italiano. A novela da transferência do zagueiro brasileiro para o Paris Saint-Germain termina com um triste final para o clube francês, que chegou a oferecer 42 milhões de euros pelo jogador. Enfim, a Espanha estreou na Eurocopa 2012 com 2 gols do contestado Fernando Torres. A Fúria bateu a Irlanda por 4-0 e assumiu a liderança do Grupo C, ficando a apenas um empate da vaga nas quartas de final da competição europeia. Na outra partida do Grupo C, Itália e Croácia ficaram em 1-1. O resultado complicou a vida da Azurra, que possui apenas 2 pontos e não depende mais dela mesma para se classificar às quartas de final. A equipe do técnico Cesare Prandelli precisa vencer a Irlanda e torcer por uma vitória da Espanha sobre a Croácia. E o Lance Total termina aqui. A gente se despede hoje com as melhores imagens do embate entre Santos e Corinthians. Voltamos amanhã. Até lá!